Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é a intersexualidade. Estou pensando neste tema, ainda orientado pelos acontecimentos de uma universidade do interior de São Paulo, onde em um jogo de voleibol feminino, os rapazes baixaram a calça e desfilaram na quadra. Ali, o tema tem sido tratado na imprensa como um problema de gênero, porque o jogo era feminino, então os rapazes baixaram as calças em um abuso para com as mulheres que estavam ali. Então, o caso tem sido tratado como machismo. Isso me parece uma dificuldade que nós temos de nos orientarmos quando as relações são não de gênero, porém intersexuais. Havia e há nas universidades do Brasil e do mundo esse tipo de atitude rebelde, coisas dos rebeldinhos de universidade. No Brasil, durante um tempo, os universitários saíam nus com as meninas na garupa e passavam em frente à igreja, passavam nus. Nessa universidade também há essa tradição de pessoas se exibirem em jogos. E curiosamente, a imprensa, quase como um todo, cortou as imagens onde as meninas também se exibiram. E se exibiram durante o torneio. E a reportagem, quando ela foi anunciada como um jogo feminino onde os rapazes mostraram suas partes íntimas, tiraram as calças. E quase toda a imprensa escondeu o fato de que isso aconteceu também com as meninas. As meninas também se exibiram e elas também se exibem nessas competições, inclusive dessas universidades, já há muito tempo. Mas por que a coisa foi tratada como um problema de gênero? Também porque nós temos dificuldades de entender que certos fenômenos não são problemas de gênero, porque eles são intersexuais. Há uma coparticipação de homens e mulheres simultaneamente no fenômeno. Mas como nós estamos, às vezes, diante de aporias, por quê? Porque homens se exibindo para mulheres em determinados locais, como ônibus, metrô, na rua, isso é crime? Claro que é. Diante de um evento onde os homens fazem isso, mas as mulheres também fazem, o que fazer agora? Estamos agora diante de uma aporia. E agora? E quando estamos diante de uma aporia vem do grego não poros, não saída, nós pegamos logo uma resposta pronta e dizemos: machismo, problema de gênero. Os homens se exibiram para as mulheres em um jogo, em um voleibol feminino. Não houve isso. Porque o exibicionismo das partes íntimas, neste evento e na tradição da universidade, não é um problema de gênero, não é uma questão de homens que se exibem para as mulheres, porque há uma convenção, há encontros, desencontros e harmonizações intersexuais, onde homens e mulheres se exibem.
Então não é um problema de gênero. Não estou dizendo que eles estavam certos ou que eles estavam errados ao se exibirem. Ainda não vou entrar neste mérito. Se há contradições a serem questionadas, elas têm que ser questionadas certos, como um problema, como uma questão intersexual. Não foram os homens que se exibiram apenas porque o contexto não é esse. É o contexto que não é esse. A gente vive uma época onde a gente às vezes pega um símbolo semiótico, um significado, e aplica ao significante. Ou seja, a palavra caneta não é a caneta. Então, às vezes, a gente olha para um fenômeno complexo e pega um símbolo, machismo. Machismo é só uma palavra. Eu posso aplicá-la a várias coisas, mas se eu aplicá-la de modo errado, eu vou aplicar a palavra machismo como símbolo de gerador de indignação para aplicar a uma coisa que eu quero gerar indignação, mas aí eu uso uma palavra pro forma. Eu uso machismo, eu uso racismo, eu uso a palavra geradora de indignação. Aí a reportagem mostrou: homens se exibem para mulheres em jogo de mulheres. Mas o contexto é que há uma exibição intersexual. Não é uma questão de homens. Mas aí eu uso os símbolos pro forma. Machismo. Abuso. Mas ali são homens e mulheres coparticipando das coisas. Aí estamos diante de uma aporia. Talvez estejamos diante de uma aporia. Aí é difícil realmente de até que ponto é machismo, até que ponto é abuso. Aí é a dosimetria. Mas no contexto desses eventos, quando isso acontece, inclusive nessa universidade, o contexto todo é intersexual. Tanto é que antes ninguém foi na delegacia prestar queixa. Porque com certeza todo mundo da universidade sabia dessas gracinhas nesses jogos. E ninguém tomou isso como ofensa. Tanto é que ninguém foi... Ou talvez até um ou outro sim. Mas o contexto não é abuso de homens para com mulheres. Porque isso foi feito intersexualmente. E nós temos uma grande dificuldade hoje de perceber, de denotar, de apontar quando alguma coisa é intersexual. Também porque a gente vive uma fase de uma certa deserotização em relação à realidade. O que é a realidade? Aquilo que eu posto, é aquilo que muita gente dá like. E o que é a não realidade? É aquilo que não tem like, é aquilo que eu deleto. Né? É a disfunção do verbo deletar. Deletou, não há mais. Então a nossa relação com a realidade é uma relação um tanto quanto deserotizada. Porque há uma inflação do eu sobre o outro. E a gente até percebe nas relações. Na minha época, homens, mulheres, os vários gêneros da sexualidade se encontravam nos pátios da escola. Havia um cruzamento dialético entre os vários gêneros. Hoje a gente vê vários grupinhos de meninas, um grupinho isolado aqui, outro grupinho isolado ali, e os grupinhos de meninas parece que são mais numerosos, os meninos lá, as meninas às vezes dando mole, os garotos lá.
sem estar muito aí. Na minha época, a gente via em colégio de freira um casalzinho de namorado ali num canto, eles até se beijando aqui. A freira passava, não falava nada, porque a freira entendia que eram jovens que estavam namorando na escola. Aí inventaram que escola não é lugar de namorar. A freira achava que sim. O jovem vai namorar onde? Em casa? O pai, a mãe, o papagaio e o cachorro? Não! Escola é lugar de namorar, cara pálida. Mas aí não. Então, por causa dessa deserotização, onde o outro é uma projeção do eu no like, no dislike e na postagem, a gente tem dificuldade em entender que certas coisas não são questões de gênero, não são questões de identidade ou de identitarismo, são relações intersexuais. Então, se houve algum problema ali naqueles jogos da universidade, o problema não foi de gênero, de abuso de homens contra mulheres no contexto. Se houve dosimetria, aí vamos avaliar. Mas na própria tradição, essas coisas acontecem intersexualmente no Brasil e nos Estados Unidos. Quem nunca viu na TV, quem costuma ver televisão até tarde, gracinhas de jovens universitários no final de semana, e a menina baixa a calça aqui, o menino baixa a calça ali, a menina mostra o peito aqui, enfim, e eles vão se exibindo ali nesses jogos. Houve também essa brincadeira de homens e mulheres que coparticipam-se nesse tipo de coisa. Então, se há contradição, se há crime, vamos discutir. Mas o fenômeno como um todo foi e é intersexual. E como é novo, e como é um desafio às colocações pro forma, abuso, machismo. É porque às vezes é machismo, mas a pessoa não sabe que é. Aí a imprensa tem que dizer que é. Ninguém se sentiu abusado, ninguém foi à delegacia, ninguém fez nada. Mas a imprensa tem que dizer que é. Eu não estou dizendo que é, por enquanto, e nem estou dizendo que não é. O que eu estou dizendo é que se há contradição, se há crime, ele tem que ser avaliado como uma questão intersexual. Foram homens e mulheres que coparticiparam daqueles eventos. Isso é também, eu coloco isso dentro de um pensamento, de uma reflexão que eu tenho feito, a respeito da supervítima e da supersuspeita, né? Historicamente, os abusadores em relação à mulher, os abusadores de gênero geralmente são homens. Então agora precisamos proteger as mulheres. Se precisamos proteger as mulheres, criamos então a super suspeita. Quem é a super suspeita? O homem. Ali ambos se exibiram, homens e mulheres. Mas quem é o vilão? É o homem. Porque ele é a super suspeita. Diante da super vítima. Quem é a super vítima? A mulher. Porque historicamente ela é vitimada pelo homem. Então esse é um outro problema. E diante de homens que se exibiram num jogo feminino, o que aconteceu? Abuso, machismo. Não. Ali não foi este o contexto. Vamos falar se houve problemas de atentado violento ao pudor, porque se houve atentado ao pudor, houve de ambos os sexos. O fenômeno foi intersexual. Mas temos dificuldades hoje de cruzar os dados quando algumas coisas são intersexuais. É muito feio homens, por exemplo, abusar de mulheres no transporte público.
E quem faz isso no transporte público, pau neles. Mas há uma cultura intersexual também nisso. Quem visita tudo nas redes sociais, como eu já vi, quem já visitou tudo, de Missa do Galo a conteúdo pornô, sabe muito bem. Tem o encoxador e tem a encoxatriz. Tem os encoxadores e tem as encoxatrizes. E quem já andou em transporte público superlotado e é homem, sabe que em algumas poucas oportunidades o homem também é acossado por mulheres. E alguns desses eventos são, alguns desses abusos são intersexuais. O que fazer? Dosimetria para avaliar. Mas temos muitas dificuldades, porque somos uma sociedade deserotizada que tem dificuldades de entender os meandros das relações quando elas são intersexuais. Há relações complexas, contraditórias, que não são abusos do homem contra a mulher. Porque elas são relações de encontros, desencontros e harmonizações intersexuais. É isso aí. Dá like, compartilha e comente. E ao comentar, principalmente nos grupos aí de WhatsApp, Facebook, faça questão de comentar dentro do vídeo. Isso ajuda a projetar o canal aí nas redes sociais. É isso aí. Intersexualidade. Tá na hora de começarmos a pensar nisso. Ok, galera? Vocês são do coração.